Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Software Primavera, nossa aula número 10. Nessa aula nós vamos aprender sobre os tipos de duração. O Primavera, ele nos apresenta 4 tipos de duração de que uma atividade, como ela pode se comportar. No momento que você escolhe que aquela atividade ela vai se comportar do tipo Fixed Duration Units, quando houver uma modificação, uma alocação de recurso ou retirar um recurso, ela irá se comportar de forma diferente, caso ela seja desse outro tipo ou desse outro tipo. O que você está dizendo para o Primavera? Que eu quero que a minha atividade ela se comporte do tipo Fixed Units. Então, se houver uma modificação, apenas tal variável irá modificar. Eu vou mostrar como ela se comporta, cada uma dessas, caso haja uma modificação. Nós vamos aprender, vou mostrar a introdução, vamos aprender sobre atividade do tipo Fixed Units Time, atividade do tipo Fixed Duration and Units Time, Fixed Units e Fixed Duration and Units. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é isso. Existe uma regra matemática que é o seguinte: duração vezes recurso é igual a esforço. O que ele está querendo dizer? Que se eu tenho a duração de 4 dias de uma atividade e eu multiplicar pela produtividade de 25 metros quadrados por dia, isso quer dizer que conseguirá no final produzir 100 metros quadrados daquela parede, por exemplo. Vamos trabalhar aqui como um trabalho de um pedreiro. O pedreiro ele tem 4 dias e a produtividade daquele pedreiro é de 25 metros quadrados por dia. No final, ele vai conseguir produzir 100 metros quadrados no final desses 4 dias. Duração, eu sempre coloco aqui o inglês por causa do Primavera. Eu nunca vi ninguém trabalhar com Primavera na versão português. Sempre quando você vai aprender no YouTube, os grandes vídeos, tem vídeos muito interessantes produzidos por indianos, também por pessoal lá do Oriente Médio. E os melhores vídeos estão em inglês. Então não tem por que você trabalhar em outra língua. Então vamos colocar aqui, duração é o prazo para execução da atividade. Por exemplo, vamos pensar aqui 4 dias para montar a alvenaria. Esforço, que no Primavera é units, é o esforço de trabalho para realizar a atividade. São os 100 metros quadrados que precisam ser produzidos. E temos o recurso, que é o units time, que nada mais é do que a produtividade, que é a alocação do esforço de trabalho. Por exemplo, eu tenho 100 metros quadrados de alvenaria. Desculpa, aqui está 5, são 4 dias. Por 4 dias, vai dar 25 metros quadrados por dia. Essa aqui é uma tabelinha que mostra como o Primavera se comporta quando você modifica alguma variável. Tchau, Lugão, tem que decorar isso? É óbvio que não. Isso é só para você, caso você faça uma modificação, tem que fazer uma modificação no Primavera, tem que mudar uma duração, alocar mais recursos naquela atividade, e a sua atividade é desse tipo, por exemplo, você vai saber onde que o Primavera vai mexer. Não dá para... depois que você estiver trabalhando com Primavera, com o tempo, essa tabela já vai estar no sangue. Eu não precisei decorar de nenhuma forma essa tabela. Eu já sei que quando eu mexo em uma variável, aquela atividade é daquele tipo, quando eu mexo em uma variável, a atividade é desse tipo, eu sei que essa aqui vai ser a outra variável que o Primavera vai mexer. Mas isso vem com o tempo. Eu deixei de
de usar a ferramenta porque eu não sabia isso? Claro que não. Existem milhões de planejadores que não sabem dessa. Eles já viram essa tabela milhões de vezes, mas não conseguem entender. Isso atrapalha o seu trabalho? Atrapalha da seguinte forma. Se a contratada começar a maquiar algumas coisas, um número, você não vai saber de onde veio. Muitas das vezes você não vai entender o que mudou. E aí você vai tentar fixar alguns valores. Não vai deixar o Primavera trabalhar de forma dinâmica. Vai ficar de forma estática. É um pouco prejudicial, mas não vai impedir de você trabalhar com Primavera. Isso você vai adquirir experiência, vai ser melhor para o seu dia a dia com o Primavera. E você só vai conseguir ter essa tabela no sangue com experiência. Não adianta você ficar olhando para ela e tentando entender, decorar quando muda, quando eu coloco aqui um recurso e se a produtividade é fixa, então eu vou mexer na duração, não vou mexer na Unity porque tranquilidade, não precisa ficar. O aprendizado é aos poucos e tem coisa que só vem com a experiência. Vão ter erros que ocorrem no Primavera que não tem como prever. Ele vai acontecer e só quem teve a experiência, que passou pelaquela experiência, é que vai saber resolver. Por isso existem milhares de tópicos do Primavera na internet. É uma ferramenta fascinante. Vamos aqui ao nosso primeiro tipo, que é o Fixed Unit Time, que é a produtividade fixa. Vamos pensar aqui. Nós temos a produtividade na nossa atividade, nós escolhemos que ela vai ter que ser sempre 25 metros quadrados por dia. Se houver alguma modificação na duração, para cima, vai aumentar o meu esforço para cima. O que isso quer dizer? Simplesmente, matematicamente, dá para se entender. Se eu mudo o numerador aumentando, a relação aqui é diretamente proporcional. Eu vou aumentar a minha fração. Aumentou, aumentou. Diminuiu, diminuiu. Por quê? Eu tenho 100 metros quadrados de alvenaria para fazer em 4 dias. A minha produtividade são 25 metros quadrados por dia. Se eu tenho mais dias para trabalhar, eu vou conseguir fazer o dobro do meu trabalho. Simples, tranquilo, da mesma forma que se eu tiver menos dias, eu vou produzir menos quantidade. Tranquilinho. Vamos para o segundo tipo. Atividade quando se comporta do tipo Fixed Duration and Unit Time. Aqui nós temos duas coisas fixas. Nós temos a duração fixa, em 4 dias, e produtividade fixa, 25 metros quadrados por dia. Ou seja, não tem como modificar a duração nem a produtividade. Então, o que acontece? Vamos dizer aqui, saiu um recurso. Aconteceu algo, modificou a situação daquela atividade. Ele vai recalcular a única coisa que pode modificar, que é o esforço. Se eu não posso modificar a duração e eu não posso modificar a produtividade, é óbvio que eu vou produzir ou mais ou menos. Se aconteceu, o que acontece muitas das vezes, o que a contratada acaba fazendo e o pessoal da fiscalização não percebe, que eu botei até um ponto de exclamação aqui para atenção. Muitas das vezes uma atividade ela tem duração de 30 dias no Primavera. Tá lá, 30 dias, estava programada na obra para ser feita naquela semana. Eles não fizeram. Passou uma semana, na próxima atualização
a empresa contratada, a empreiteira, por exemplo, ela não colocou que aquele caminho vai atrasar. Como não? Se aquela atividade ela estava com aquela duração, a produtividade, eles não fizeram nada para melhorar, mas eles, o que eles fazem? Para o cronograma não atrasar, eles simplesmente pegam aquele 30 dias e tiram uma semana e põe 23 para não atrasar. Aí você vê, pô, ele vai fazer aquele mesmo trabalho que ele estava dizendo, aquele mesmo esforço, com a duração, ele diminuiu a duração para manter a data final. Mas claro que o Primavera, ele mexeu. Se o avanço físico tiver 0, o Primavera mexeu em alguma variável. Ele mexeu em produtividade, mexeu em algo que você vai ter que dar uma analisada. E se você não tem, muitas das vezes, um recurso alocado no seu cronograma, que é altamente errado, o cronograma tem que ter recurso alocado. Senão não é cronograma, é lista de atividade. Você não consegue perceber. Você consegue pegar muita coisa que a empreiteira acaba fazendo, que eles começam a mexer em durações, e quando você vai ver, o recurso está com uma produtividade altíssima para manter aquela data final. Você vê que para ser mantida aquela data, muitas das vezes a equipe de campo vai ter que fazer 100 metros quadrados cada pedreiro por dia. Aí você olha aquilo ali, se tiver recurso alocado, você percebe. E quando não tem, fica mais fácil da empreiteira maquiar a situação. Então, é necessário você ter cuidado nesse tipo de... quando é fixed duration em units time. Por quê? Não existe mágica. Se a duração não pode modificar, vamos dizer que é uma atividade no caminho crítico, não pode atrasar, tem que ser feito em 4 dias. E a produtividade não vai ser colocado, não vai ser melhorado, não vai trocar a mão de obra por máquina, a produtividade vai ser aquela. Se ocorrer algo, vai mexer na quantidade que você vai fazer. Não tem jeito. Se piorou, se mexeu na duração, se diminuiu, por exemplo, saiu um recurso, vai produzir menos. Não tem jeito. Porque não pode sair um recurso, então a duração vai aumentar. Não vai aumentar a duração, porque não pode aumentar a duração. São 4 dias, está no caminho crítico, por exemplo. Ah, mas a produtividade, então vai ter que produzir mais. Não melhorou nada, não colocou recurso, não trocou por um recurso mais sênior, não trocou por máquina, não se utilizou um equipamento mais moderno, a produtividade vai ser a mesma. Não se deu gratificação para o pedreiro, para ele trabalhar de uma forma mais rápida. Então você não pode falar que a produtividade vai mudar. Simplesmente, se saiu, por exemplo, um recurso e é fixo a duração e a produtividade é fixa, não tem mágica. Vai produzir menos. Vai produzir 50 metros quadrados em vez de 100. Vamos agora para o terceiro tipo, que é o Fixed Units. O Fixed Units é quando a quantidade é fixa, o esforço é fixo. Matematicamente, fica fácil de ver. Há uma relação entre duração e recurso inversamente proporcional. Então, eu sei que se um diminuir, o outro vai aumentar. Se um aumentar, o outro vai diminuir. A quantidade é fixa. Se eu coloco mais, vamos dizer que aumentou a produtividade. Eu troquei o meu recurso, era um júnior, coloquei um sênior. Melhorei a produtividade. Vou produzir, eu aumentei a produtividade, então vai produzir mais rápido, a duração vai ser menor.
Da mesma forma, eu tive que tirar alguém daquela atividade. Troquei o meu recurso, tive que botar o sênior no caminho crítico. E ali ficou uma pessoa inexperiente. Então, se eu sei que a produtividade dele é menor. Se a produtividade dele é menor, eu sei que a duração irá aumentar. Vamos agora para o último tipo, que é o Fixed Duration e Units. Novamente, nós temos aqui duas variáveis, dois parâmetros fixos. Eu tenho a duração fixa e a quantidade fixa. O que acontece? Se eu tenho na minha fração duração fixa, esforço fixo, vai ter que mudar a produtividade. Eu tenho que produzir 100 metros quadrados na duração de 4 dias. Se saiu um pedreiro, meu amigo, o pedreiro que ficou vai ter que ser ninja. Vai ter que dar nó em pingo d'água. Simplesmente. Ele vai ter que, a produtividade vai ter que aumentar. Dessa forma, tranquilinho, sem dificuldade. A aula de hoje nós não vamos para o Primavera porque era interessante ter esse conceito em mente, saber o que é cada um, até porque muitas das vezes você faz uma modificação numa atividade, você verifica que na obra foi feita uma modificação, e aí você quer refletir isso no seu modelo, no seu cronograma. Se você tem esse conhecimento, você modifica. Se você não tem esse conhecimento, não sabe trabalhar ainda, brincar com essas variáveis, você não vai mexer em nada. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. O seu modelo vai estar um pouquinho menos próximo da realidade. Mas são tantas situações que podem ocorrer. Você não precisa ficar preocupado com isso. Isso não vai atrapalhar o teu cronograma. Não é por causa disso que o teu projeto não vai andar. Não tenha... Primavera não é uma ferramenta difícil. É uma ferramenta que é necessário você estar trabalhando com ela sempre, para você adquirindo experiência. E também para, claro, como tudo na vida, não esquecer. A prática leva à perfeição. É isso, gente. Muito obrigado. Eu espero vocês na aula número 11. Até mais.